Olá, muito boa tarde. Com a semana a terminar, centramos hoje a nossa atenção na proposta que a liturgia nos apresenta no próximo domingo. Vamos olhar os textos bíblicos e aprofundar a mensagem que nos propõem. Estão connosco os padres João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está também connosco o Frei José Nunes, professor também na Faculdade de Teologia. Boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco. O desafio é idêntico aos nossos anteriores encontros, olhar a liturgia, desta vez o 25º domingo do Tempo Comum. Padre João Lourenço, de alguma forma, os textos bíblicos a trazerem a questão dos bens materiais, a sua dimensão efêmera, não é? Mas é preciso convencer o homem de que são realmente efêmeros. Ora, muito boa tarde. Eu não iria já para aí, não é? Eu diria que, de facto, há em todos estes textos hoje, e que, aliás, é um tema que não é estranho ao tema, ou que não é, vem na complementaridade de alguns dos temas que temos tratado, e principalmente o domingo passado, mostrar que há opções a fazer na vida e que as opções radicais muitas vezes significam rupturas. Que optar significa escolher. Escolher em função de um bem. E que esse bem deve ser, não pode ser um ídolo, deve ser uma realidade fundamental que dê sentido à existência. E que a existência humana, e principalmente o projeto de vida cristã, não se esgota nas coisas temporais. Os textos não nos mandam maldizer, abominar, praguejar contra as coisas materiais. As coisas materiais também são boas. Elas não podem eclipsar, nem antepor-se àquilo que é a grande opção de Deus. É normal e é natural que o Evangelho também reflete a palavra de Jesus, mas também um pouco aquilo que era a prática, a vivência das primeiras comunidades cristãs, marcadas, naturalmente, por um certo radicalismo. Esse radicalismo não nos deve ofuscar e querer pensar que isto deve ser posto tudo numa prateleira de ocasião. Não. Esse radicalismo significa, no fundo, que contém em si o germe daquilo que era a principal proposta de Jesus. E a principal proposta de Jesus é que, de facto, aqueles que se dedicavam a ele fizessem uma escolha que levava à incompatibilidade com outras escolhas, pelo menos não permitia que elas ficassem todas no mesmo patamar. Portanto, quando o texto, e isso serve um bocadinho de síntese ao Evangelho, que veremos certamente a seguir, não podeis servir, acho que o acento está aqui no servir. Não está nem no dinheiro, nem está em Deus. Servir. Se é servir, significa, dando valor ao verbo, é ser escravos de. E isso é para Jesus. E no projeto da história da salvação é incompatível. Poderiam até retorquir-me, e vocês certamente, como interlocutores, poderão dizer: mas como é que isso se concilia com a tradição judaica e do domínio do capital? Pois, não tem falta lá. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isto também para eles, mas não disse isto no Antigo Testamento. Diz para aqueles que o querem seguir, querem fazer esta opção. E acho que é muito importante, porque a fé cristã é, acima de tudo, e o projeto de vida cristã é, acima de tudo, um projeto de opção. É isso que torna o cristianismo bonito. É ser um projeto de opção. Ninguém está marcado nem por uma raça, nem por uma cor, nem por um sangue, nem por uma tradição, nem por uns pais, nem por uns filhos. É uma opção, é uma escolha, para a qual contribui naturalmente uma cultura, um ambiente, etc. Mas é sempre uma escolha. E essa escolha é exatamente optar pela radicalidade de Deus, que depois dá sentido a todas as demais. Então esta opção requer uma libertação da nossa parte em relação a muitas outras coisas. Aos tais ídolos que falávamos na semana passada. Isso é verdade, exatamente. E é encontrar sentido nos bens materiais para um sentido de vida maravilhoso. Quer dizer, eles podem realmente proporcionar um encontro entre as pessoas, fazer amizades com o vil dinheiro, como diz o Evangelho, que vamos escutar, não é? A materialidade da vida é muito importante.
Não é para sermos escravos delas, tornando-as ídolos, mas aproveitando-as, pondo-as ao nosso serviço para construir um mundo de alegria para toda a gente. Não é? Muito bem, vamos então avançar, vamos escutarem também na sua fórmula breve este Evangelho de Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Lá está a tal incompatibilidade, para João Lourenço, mas também a dimensão do ser fiel, não é? E às pequenas coisas, e se não formos nas pequenas, também nunca estaremos nas grandes. Nós lemos, como o Henrique acabou de referir, a fórmula breve exatamente, porque se enquadra dentro do tempo disponível para esta reflexão, mas na maioria das nossas comunidades vão escutar um texto que ajuda a perceber estas conclusões. O que nós temos agora aqui é a segunda parte do Evangelho, ou seja, a reflexão que Jesus faz a partir de uma parábola, de um episódio que ele narra, que provavelmente seria até, eu não diria banal, mas muito comum ao tempo. Nós escutamos o último episódio. Nós escutamos apenas a reação de Jesus e a reflexão que Jesus faz. Ou seja, Jesus aparece aqui já quase como uma espécie de hermeneuta, uma espécie de pessoa que faz a reflexão sobre aquilo que vai acontecendo, como efetivamente o judaísmo fazia muitas vezes. E então, eu destacava aqui neste Evangelho 3 ou 4 coisas que são, acho que, muito interessantes. Primeiro é que para bem compreender todo este cenário é preciso regressar um bocadinho ao tempo de Jesus. Ou seja, a realidade narrada na parábola e também as conclusões, porque elas partem um bocadinho daí, tem a ver um bocadinho com um sistema económico, social, histórico, vivencial do tempo de Jesus. Portanto, que não é o de hoje, é um bocado diferente. Mas tem certamente repercussões, porque a tal escravatura ao dinheiro como uma divindade nunca foi tão desastrosa, tão grande e tão obscena como é hoje, não é? Nós temos isso no dia-a-dia. A obscenidade que hoje em dia os nossos economistas, e que às vezes até se dizem de formação cristã, e com interesses, isto é, com objetivos sociais, às vezes é demasiado obscena para poder ser integrada aqui. Portanto, eu acho que o nosso Jesus Cristo fez muito bem dizer isto e acho que as pessoas devem ter isto presente. Portanto, esse aspecto é importante. Enquadrar a parábola, mas saber que ela continua a ter hoje oportunidade e que hoje, provavelmente, o nosso Jesus Cristo agravaria a sentença. Pronto. Acho que isso era importante. Um segundo aspecto é o convite à perfeição que há aqui e que é muito importante. Porquê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que é a sociedade dos flashes, das luzes, das vistas grossas. E toda a gente se esquece que é a partir das coisas pequenas que se formam as pessoas. É a partir daquilo que é muito, às vezes parece insignificante, que se formam os temperamentos, os princípios de vida, os valores. Eu lembro que era menino moço, andava, enfim, na minha aprendizagem, e um dia lia um compêndio de boas maneiras, e era só para as boas maneiras, porque também tem as outras aspectos, e dizia: a pessoa bem educada é aquela que, mesmo vivendo sozinha, se serve de uma pinça para colocar o torrão de açúcar na sua chávena. Isto significa: quem é fiel nas pequeninas coisas será nas grandes. Ou o próprio William James diz: adquire bons hábitos e já terás uma segunda natureza. Portanto, eu acho que é muito importante esta perspectiva. Depois, a questão, portanto, que Jesus põe é um bocadinho este dilema. É um bocadinho filho de uma época e de uma cultura, a questão entre Deus e o dinheiro, mas eu posso dizer de muitas outras coisas, não é? Claro. E depois o saber gerir em questões de natureza, de facto,
social, não é? É verdade que depois aparece sempre aqui uma coisa que é difícil de explicar, que é elogiou o administrador administrador. desonesto. Jesus não elogiou o ato. É bom e importante. Jesus não elogiou a desonestidade. Elogiou a atenção e o facto, e é um convite, isto não é mais que um elogio, é um convite a que aqueles que são convidados para entrar no reino, para seguir Jesus, saibam estar atentos e sejam de alguma forma vigilantes e saibam gerir-se a si próprios. Portanto, isto tem muito a ver com a parábola e encontrarão comentários desta parábola em qualquer sítio, porque a realidade social não é aquela que nós hoje muitas vezes pensamos e projetamos aqui. Pois, sim, eu destacava também, a propósito disto, duas coisas que vêm no seguimento do que dizia o Padre João Lourenço. Uma é que o cristianismo é uma religião que postula a encarnação. Quer dizer, as coisas materiais são importantes. O vil dinheiro pode ser muito importante. As coisas materiais podem ser muito importantes. Nós não somos anjos. Jesus não foi um espírito que andou a vaguear por aí. Jesus foi um homem de carne e osso. E, portanto, nós, cristãos, nós, Igreja, sabemos que a materialidade é muito importante para se construir um mundo novo. E isso que aqui no texto se diz, e é por causa disso que o administrador também é elogiado, o administrador desonesto, não é pelas aldrabices que ele fazia, como dizia o Padre João Lourenço, é porque acabou por descobrir que com o vil dinheiro pode fazer amigos. E ele fez amigos para o futuro da vida dele, quando ia ficar desempregado no futuro, não é? Ia ser expulso do seu trabalho. Então, saibamos nós, está aqui um apelo, um desafio, saibamos nós usar os bens materiais para construir amigos, para construir um mundo novo, para construir realmente uma vida boa para todos. Quer dizer, ponhamos os bens materiais não ao serviço de interesses particulares, egoístas, mas ao serviço da construção do mundo novo, não é? Nesse aspecto, realmente o nosso mundo, porque há autênticos falcões que devoram, que se devoram uns aos outros, não é? Há predadores entre os seres humanos, não é? O Papa Francisco tem feito enfim, tem sido uma luz, tem sido um profeta para este nosso tempo, chamando a atenção que as coisas materiais são muito importantes, mas têm que ser organizadas de outra maneira. Quer dizer, nós temos que ter uma economia não que mate, que é o que temos agora. Temos uma economia que mata. E temos pessoas ao serviço dessa economia que não se importam com o bem dos outros. São predadores, autenticamente. Não é? É preciso usar os bens materiais, os bens da criação, para construir um mundo novo, não é? Mas um mundo de solidariedade, de justiça. E o cristianismo é então uma religião de encarnação e de transformação, não é? E depois esta atenção também ao pequeno, àquilo que tantas vezes nos surge como ineficaz, ou não vale a pena, ou é insignificante, mas que faz a diferença, o ser fiel nas pequenas coisas, seremos mais facilmente depois nas maiores. Sem dúvida, quer dizer, e nós sabemos como as pequenas coisas, às vezes, pequenos grãozinhos numa engrenagem são capazes de alterar toda a engrenagem. Não é? Avançamos então para a primeira leitura do profeta Amós. Padre João Lourenço, isto chamam-lhe um profeta da justiça social, muito atento a estas dimensões, e ele historicamente está enquadrado num ambiente até de alguma prosperidade, e como prosperidade em que se encontravam não faltava gente preocupada então em aumentar a riqueza, não é? E esquecendo tudo o resto. Sim, Amós tem de facto estes dois traços, um que lhe vem do tempo e um que lhe vem das suas características pessoais, eu diria quase do seu temperamento. É muito bonito e eu gosto muito de falar sobre Amós, porque é de facto um profeta, eu diria, é um homem da austeridade em si, mas de uma austeridade que ele não faz mania, mas sim convida a uma solidariedade, é uma austeridade ao serviço de... É um homem que vem do deserto, onde, de alguma forma, podíamos assim dizer, o próprio temperamento do homem do deserto é em si austero, e que vai viver por uma sociedade que, como acabaste de dizer,
está num certo clima de prosperidade. Este foi o reino de Jeroboão II, do seu tempo, foi um rei bem-sucedido no reino da Samaria, e o livro de Amós é um livro maravilhoso para nós podermos estudar bastante bem a realidade social, económica, política desta época, finais da primeira parte do século VIII antes de Cristo. E estas palavras de Amós muitas vezes são apresentadas ou identificadas como uma espécie de sindicalismo bíblico. É certamente a pior homenagem que podemos fazer a Amós, porque de facto não é uma... Amós não verbera estes comportamentos em função simplesmente dos interesses, mas sim em função da justiça e da fraternidade que ele propõe nos seus textos. E de uma disponibilidade interior, como aliás depois Jesus vai concluir, não podeis servir, de facto podemos dizer que em Amós nós temos antecipada esta decisão, um bocadinho esta sentença, esta reflexão que Jesus depois faz também sobre a parábola. Aqui trata-se de realidades sociais concretas que ele observa no seu tempo. Mas delas retira naturalmente a mesma conclusão. O projeto de Deus da história da salvação do seu povo não é compatível com estes procedimentos. Naturalmente que, podíamos assim quase dizer, que a finalidade até pode ter uma certa marca sindicalista, mas não é nessa função. É exatamente na função de ajudar as pessoas a construírem uma realidade mais fraterna, mas a partir de valores que têm a ver com a própria aliança, com a história da salvação, com a fraternidade que é proposta da palavra de Deus e que vem do Código da Aliança. Ao fim e ao cabo, um desafio a centrarmos-nos no essencial, mas também percebemos aqui o quão as pessoas se dispersam e se preocupam, não é, nestas temporalidades, nesta cegueira do ter e do fazer. Perdem, é fácil as pessoas, nós, e desde sempre, perdermos o sentido das coisas que existem. Eu explico. Afinal, porque é que o Amós, e depois muitos outros profetas, e depois muitos pensadores cristãos, padres da Igreja dos primeiros séculos, e hoje a doutrina social da Igreja, porque é que nós dizemos que não pode haver exploração de uns sobre os outros, que não pode haver uns ricos a viver na opulência e uns pobres a viver na miséria ao lado? Mas porquê é que nós dizemos isto? Porquê é que nós denunciamos estas situações? O porquê está a montante. É que nós acreditamos que tudo o que existe, a criação, é um dom de Deus. Para todos. Deus tudo criou para todos. E, portanto, não há direito de apenas uns usufruírem daquilo que Deus criou para todos. Esse é que é o motivo, quer dizer. E, portanto, nós, no fundo, aqui, foi uma coisa que lembrámos muito quando celebrámos no ano 2000, o ano de jubileu. Nós somos, quando temos bens, somos apenas administradores. Nós não somos donos de nada. Ninguém, no fundo, deveria dizer eu tenho territórios, eu tenho terras, eu tenho vinhas, eu tenho casas, eu tenho carros. Nós somos apenas administradores. Todos os bens, o verdadeiro dono é Deus. E nós somos administradores dos bens para partilharmos e construirmos o mundo da família que Deus quer. Quer dizer, claro. Bem, isto é um projeto realmente ambicioso, mas lindíssimo. E é necessário rezar, não é? É aquilo que a Epístola de Paulo a Timóteo para São Lourenço, já nesta segunda leitura, também nos desafia. Passa também pela oração, o entregar todas estas dimensões, às vezes menos boas da realidade e com o nosso contributo, não poderá ser sem ele, mas também esperar que depois que Deus nos escute. Sim, é um bocadinho isso. Como é muito comum em São Paulo, nos seus textos, Paulo quase sempre empresta aos seus textos duas dimensões. Uma mais natureza teológica fundamentante, onde fundamenta a mensagem que quer expor. Aqui, por acaso, neste texto vem um bocadinho ao contrário. Primeiro vem
as instruções práticas de natureza pastoral e depois vêm as referências, onde é que isso se fundamenta. Mas é muito comum em São Paulo. E isto fazia um bocadinho parte, e nós fazemos ainda hoje, eu diria quase, enfim, o professor de pastoral, o homem da pastoral é ele, mas eu acho que é assim, podemos começar por apresentar questões de natureza prática, orientativa, e depois ver onde é que isso se fundamenta. Ou então, podemos apresentar a mensagem nos seus fundamentos e depois tirar as conclusões práticas. Métodos mais indutivos ou dedutivos? Dedutivos, pronto, exatamente. A linguagem técnica é melhor assim do que eu estava a dizer. Paulo tem aqui um texto que é um bocadinho um texto virado para o interior da Igreja. Quer dizer, nós temos este alicerce, então devemos tirar estas conclusões. Estas conclusões são um bocadinho de natureza prática, portanto, como aqui ele próprio refere, não é? E uma dessas questões, que é ao mesmo tempo fundamentante, mas também deve ser de natureza prática, é a oração. Não apenas a oração no sentido de récitas, mas no sentido de ação de vida, no sentido de atitude de vida. Uma atitude orante é aquela, no fundo, que tem um coração virado para Deus. E isso acho que é muito importante o que ele diz, embora também se refira às preces concretas para, naturalmente, partilhar esta intencionalidade com todos aqueles que, no fundo, constituem a sociedade. Padre João Lourenço, mesmo a terminar, levantar as mãos ao céu, mas sem ira nem contenda. Portanto, não vale a pena estar a rezar e depois a seguir ir continuar a guerra do dia-a-dia, não é? Sem dúvida. E rezar por tudo e por todos e rezar muito pelas autoridades e os reis e os chefes, diz o São Paulo, não porque eles sejam deuses, não porque eles não se enganem, mas porque a caridade, a política, é o campo da mais vasta caridade. E, portanto, quem está nos governos pode fazer muito bem. Em vez de dar pão apenas a uma pessoa, pode dar a 1 milhão. Muito bem, ficamos então por aqui na nossa análise. Obrigado pelo vosso contributo. É uma análise em torno dos conteúdos e da mensagem dos textos que serão proclamados nas Eucaristias do próximo domingo. Mesmo a terminar, lembro que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Tenha também um ótimo fim de semana.